Bom, falar de mim, antes de mais nada, é falar de quem está em volta, né? E é falar de vocês. Então, acho que é por aí o negócio. Bom, eu nasci em Brasília, em 1975, no hospital da L2 Sul, no dia de um show do Mutantes, certo? E aí começou a minha vida assim. Meu pai desligou a caixa de luz do show do Mutantes porque estava fazendo muito barulho para eu dormir. E ele me conta essa história e eu já falo, pô, legal, né? Já comecei bem com as questões da minha vida. Bom, meu pai é paulista, veio para Brasília porque a minha avó veio para cá do concurso público. A minha mãe, paraibana, morava na Ceilândia, numa invasão. E meu pai na Asa Sul, playboy da Asa Sul. Então eu já comecei com um filho de carnaval, aquela relação assim, curta, rápida, mas ok. Então, acho que eu nunca deixei de ser mutante, né? Infância completamente de moleque, e eu me quebrei todo, eu desci do primeiro andar como Homem-Aranha. Dessa vez eu não caí, eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Eu tocava fogo em todas as coisas que eu via, então eu usava avanço com desodorante, eu rodava Bombril, eu calotava ônibus para poder guardar dinheiro para comprar os fósforos no final de semana. Eu queimei todas as partes do corpo também, eu derretia quiboa para fazer empadinha, aquela forminha de empada, fazer botão para jogar. E eu comprava muito explosivo, eu explodia tudo que eu podia. E quando essa história é legal porque teve uma vez que eu fui na loja, era uma loja de macumba, na 310 Sul, onde eu morava. E aí eu fui comprar pólvora e deu um blackout. E fiquei eu dentro de uma loja de macumba com todos aqueles santos e aquela senhora me olhando. O que você quer, menino? Aí eu, caraca, agora lascou tudo. Começou assim. Obviamente, eu não podia ter uma formação diferente. Meu pai tinha já uma proposta assim, e eu, desde moleque, vivi como roqueiro, claro, né? E esse momento importante, bem formativo, mas ao mesmo tempo muito intenso, né? Eu tive um irmão eu tinha 5 anos, ele nasceu, ele teve paralisia cerebral, e os meus pais se dedicaram a ele. Então, a minha vida era tocar fogo em tudo e curtir essas coisas aqui, que ficavam dentro do meu armário, nos vinis do meu quarto. Né? Do meu quarto tinha um armário, meu pai deixava os vinis dele, eu ia pegando tudo e fazendo. Nessa fase aí eu já tinha uns 13 anos, e eu fui para a escola, não tinha muita noção do que eu ia fazer da vida ainda, e eu vi um moleque desenhando um monte de quadrinhos, umas coisas assim. Eu falei, puta merda, que legal isso. Fiquei com uma inveja do moleque. Aí eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio também. E aí comecei a copiar uns quadrinhos, Homem-Aranha e por aí vai. E comecei a desenhar os cadernos, todas as meninas, com o Ed, que era esse demônio aí do Iron Maiden. Aí deu certo, eu me dei bem, fiquei maneiro na escola, ficava com as meninas, rodava bem. E aí, ok, só que meu pai era muito mais esperto do que eu. O que ele fez? Ele olhou, você gosta de desenhar? Legal, então vai fazer uns cursos. E aí começou a me botar um monte de escola, de curso, não sei das quantas. Eu fiz um curso de serigrafia. Eu saí louco do curso de serigrafia. Eu falei, caraca, esse negócio mais legal do mundo, tudo aqueles negócios de degradê, cores e tal. Ele falou, muito bem, legal. Aí me arrumou um emprego. Eu, com 14 anos, estava trabalhando, estudando, não tinha tempo para nada mais, minha vida era uma loucura. Aí, para piorar, ele vendeu o Chevette dele, que é por isso que está aí, e me deu uma empresa. Falou, ótimo, então agora você tem uma empresa. Comprou tudo os negócios e eu fui ser empresário com 14 anos de idade. Eu era o rei da cidade, eu tinha minha mobilete preta, meu cabelo até aqui na cintura, camisa de demônio e tal. Chegava no Objetivo, eu estudava no Objetivo. E a minha mobiletinha andava, eu ia para festa no Lago Norte, Lago Sul, para tudo que é lugar com minha mobilete, empresário e tal, tinha minha grana, 14 anos de idade. Óbvio, claro, era a coisa mais objetiva do mundo que eu ia quebrar. Quebrei com uns 15, 16 anos, não tinha mais dinheiro para nada. Bom, aí era claro, né? Família meio maluca, minha vida totalmente maluca. Eu resolvi ser artista. Falei, é artista, a vida é por aí. Só que, claro, que essas experiências, todas essas coisas, no contexto de uma cidade como Brasília, eu com 14, 15 anos, eu já convivia com o Beirute, eu já vivia na noite em Brasília, conhecia aqueles caras tudo, passava Cássia Eller, Renato Russo, eles eram um pouco mais velhos, mas eu estava lá, né? Moleque, sentado no meio do Beirute. Nessa época eu não proibia bebida alcoólica. E aí a gente ficava lá. Imagina o que era a minha vida. Bom, dos 14 até uns 18, eu tinha essas coisas de arte, de me dedicar mais às coisas assim, e eu comecei a aprofundar muito a minha pesquisa de arte. Então, dentro do que eu comecei a consumir de arte, eu comecei a realmente aprofundar. Claro que era um aprofundamento muito mais em mim,
E do rock eu passei para outra dimensão de música e de arte, são essas capas que me influenciaram muito no meu processo artístico, essa capa de um selo alemão chamado ECM, e eu realmente tive uma vida muito mais densa agora, né? Muito mais complexa para um jovem ainda. E aí, claro, que eu não podia deixar de fazer o caminho mais simples. Eu, com 21 anos, 22, fiquei grávido, né? Então, já tive filho com 22, 23 eu já separei da minha esposa e fiquei 10 anos longe da minha filha. Essa fase foi uma das fases mais difíceis, porque é muito rompimento. E o processo de arte, ele precisava sair. E, obviamente, eu tinha que fazer outras coisas, porque eu tinha que pagar conta, eu tinha que pagar pensão, senão eu ia preso, essas coisas desse tipo. Então, eu comecei a fotografar. Falei, bom, fotografia. Um amigo meu me ofereceu fotografia. Eu falei, bom, legal, vamos fazer fotografia para ganhar uma grana. Então, nesse momento, eu já odiava fotografia, porque eu fazia porque eu era obrigado, não tinha nada a ver com as coisas que eu queria. Eu já tinha uma série de relações complicadas com religião, Estado, essas coisas todas, por uma formação de rebelde. Então, era uma fase extremamente pesada na minha vida, né? Ok, mas todas essas questões, elas geram muito aprendizado. Então, um pai com um novo, apesar de ser muito difícil, ele começa a ter responsabilidades. E essas responsabilidades formam a pessoa, elas dão para ela um parâmetro, ou seja, eu tenho que lutar por alguma coisa que eu amo, eu levanto da cama quando eu quero fazer isso. E então, esse processo em todo me amadureceu muito. E eu comecei a entender que a arte tinha uma relação muito mais profunda com isso. Eu precisava tirar de dentro de mim, não era uma questão externa. Mas eu tinha que, obviamente, ganhar minha grana, né? Então, esse processo foi bem complexo assim. Eu casei de novo, e aí, nesse processo de casar de novo, eu inventei de continuar meu processo de arte, me formei na UNB. No dia que eu me formei na UNB, 3 dias depois, nasceu um moleque que está aqui sentado nesse auditório. E agora eu tinha uns 27 anos, tinha 2 filhos e artista formado na UNB. Pronto, lascou tudo, né? Eu estava totalmente lascado, não tinha como resolver nada. Então, eu fui fazer outras coisas, comecei a desenvolver outras realidades e fui fazer design. E todas as coisas que vocês imaginarem possível de artes eu já fiz para tentar ganhar alguma grana e gerar expressões do meu trabalho. Nessa confusão toda, eu tive que buscar outras coisas. E eu busquei a filosofia. Eu hoje faço parte, há 15 anos, eu estou dentro da Nova Crop, que é uma escola de filosofia prática, que me ajudou muito nessas questões todas. Bom, nesse processo todo, eu descasei de novo, montei um escritório com o meu estagiário, um tal de Vitor Guerra, e montamos um escritório chamado tal de Nous, né? E dentro desse processo a gente, vamos fazer arte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Nos lascamos de novo, quebramos de novo, a arte não dava dinheiro nenhum, a gente teve que começar a fazer design, e eu fiquei mais puto ainda da vida com tudo que estava acontecendo. E eu falei, quer saber, eu vou ser professor, vou tentar ajudar de uma outra forma, e eu vou ser um cara sério, vou botar um blazer, vou trabalhar num ministério, alguma coisa desse tipo, e aí eu fui trabalhar no funcionário público e professor. Nesse momento foi bem bacana, porque eu tinha que me dedicar, além dos meus filhos, a muito mais pessoas, então eu cresci muito mais e a coisa se aprofundou, e até hoje eu sou professor. Essas fases, elas são super interessantes. No Ministério da Agricultura, foi onde eu fui trabalhar, eu acabei odiando cada vez mais esse processo todo, porque eu não fazia arte nenhuma lá dentro, mas eu tive um aprendizado super interessante com isso. Como eu coloquei para vocês, já estava separado a segunda vez. Fui para esse espaço e lá dentro eu encontrei uma pessoa maravilhosa que estava com 1000 angústias e 1000 problemas, que se chama Carol, que está aqui comigo. E nesse processo eu comecei a entender outras relações com a arte de novo, comecei a crescer de uma outra forma. E em menos de, 3, 4 anos, já tinha feito 15 exposições, isso tudo. Eu falei, agora vai dar certo. Deu tudo certo, agora a gente vai se dar bem, vamos viver de arte e tal. Mentira, não deu nada certo, a gente não viveu de arte. A nossa relação, obviamente, se desenvolveu bastante, a gente cresceu muito, mas não vivíamos de arte. E a Carol me conheceu no Ministério porque ela viu trabalhos meus muito antes de me conhecer. E essa história, um dia, ela pode contar para vocês, que é bem bacana também. A gente tinha voltado com o Nous para poder pagar as contas dela, que ela tinha que pagar umas contas de um mestrado que ela estava fazendo, do negócio mais complicado que acha. E a gente, nessa pauleira toda. Então, a gente falou, cara, vamos embora, chega. Brasília não vai dar certo, a cidade não dá certo, não tem arte nesse troço, vamos sair fora daqui, vamos morar nos States. Ela recebeu uma proposta para ir para os States, aí deu 1, 2, 3, 4, 5 meses. Eu falei, quer saber, Carol, vamos embora para os States. Ela falou, mas não vai dar. Eu falei, então dane-se os States, vamos ficar nesse diabo dessa cidade aqui, vamos resolver esse negócio aqui, vamos assumir outra responsabilidade, que é, de alguma forma, desenvolver as coisas aqui nessa cidade. Nesse dia,
um amigão nosso ligou, um tal de Vitor Guerra, falou, fui demitido. Falei, pronto, é agora, vamos montar o NOS de novo e vamos fazer esse negócio dessa cidade rodar. Vamos fazer esse lugar muda. Vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, se comprometer com essas coisas e mudar esse cenário. Ou seja, se aplicar de uma forma diferente. E aí eu assumi isso tudo, eu fiquei até os 40, eu tenho 42, fiquei até os 40 odiando Brasília, odiando todas essas coisas, mas depois desse momento que eu desenvolvi um compromisso com a cidade, assim como eu desenvolvi um compromisso com meus alunos e com meus filhos e com todo mundo, eu comecei a ter uma outra relação com as coisas. E hoje é o que eu estou vivendo. Beleza? Muito obrigado.